Olá, tudo bem? Como vai você? Estamos no programa de hoje, como todas as segundas, tendo a graça de poder trabalhar contigo um tema. E hoje, já dando sequência ao último programa, nós tivemos a oportunidade de desmistificar a oração. Hoje vamos desmistificar o jejum. Veja bem, por que é necessário jejuar? Quais são os benefícios do jejum? O que deve e o que não deve ser usado ou praticado durante o jejum? Qual o sentido e o significado do jejum? E como é que se faz o jejum? O que é mesmo jejuar? Que lugar o jejum ocupa na vida daquele que segue o Senhor? Esses e outros assuntos estaremos abordando hoje. Vamos à abertura do programa. Iniciamos agradecendo a sua audiência, sabendo que você tem outras opções e preferiu ficar aqui conosco. Talvez você não tenha acompanhado o último programa, eu quero te remeter à lista, que está aí no site para que você possa acessar. O programa de hoje é sequência do último programa sobre a oração. Nós estamos trabalhando os 3 pilares da prática quaresmal para nós católicos, mas também que serve para todos os cristãos. Hoje vamos desmistificar o jejum. Um dos pilares do exercício quaresmal, ou os exercícios penitenciais, para nós é o jejum. Lembra que a oração, o jejum e a esmola são os 3 pilares da nossa prática quaresmal. Mas que, na verdade, não é só a prática quaresmal. É para todo o tempo da vida, para todo o nosso caminhar com Jesus. Então, é possível compreender que o jejum deveria ser ou deve ser uma prática normal para todos os cristãos. Então, onde é que nós vamos fundamentar isso? Eu gostaria de remeter você ao capítulo 6 do Evangelho de Mateus, onde nós acompanhamos o texto clássico daquele dia que nós fizemos a abertura da Quaresma, a quarta-feira de cinzas. Veja bem, no capítulo 6, versículo 16, Mateus diz assim: Quando jejuardes, não fiqueis de rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para figurar aos homens que estão jejuando. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está em segredo, e teu Pai que vê o que está em segredo, te retribuirá. Palavra do Senhor. Muito bem. O que é mesmo o jejum? Você sabe? O jejum, a palavra jejum, significa abster-se de alimentos e de bebida. Na prática antiga de Israel, era costume para o povo judeu e para aqueles que cumpriam os mandamentos a experiência do jejum como uma forma de treinar e exercitar-se para o momento da oração. De modo que o jejum era uma prática corrente quando eles percebiam que estavam num momento de dificuldade, quando estavam passando por uma calamidade, uma dificuldade, uma pandemia como essa que nós estamos vivendo agora. O jejum era sempre recomendável para que houvesse uma maior intimidade entre nós e Deus. De modo que o jejum era uma forma de mortificar a carne e incomodar o espírito. Incomodar no sentido de contristar a alma, de deixar-nos mais sensíveis para as coisas divinas. Então, assim, você pode compreender que o jejum era algo que era concebido por eles como uma forma de
fazer com que as pessoas ficassem mais sensíveis. Não é o que acontece hoje. Estamos vivendo numa cultura extremamente hedonista, onde tudo é buscado pelo prazer, e você há de convir comigo que jejuar não é o forte desse tempo, não é mesmo? Nós queremos é comer, e cada vez mais. Ainda bem que alguns de nós já compreendemos que não é possível viver assim. É certo que nós hoje que estamos buscando cada vez mais através da comida, dos alimentos, a gente tem buscado realmente ter mais prazer, ter mais satisfação, ter mais alegria. Enfim, o fato da gente poder comer deveria levar-nos a não também destituirmos dessa experiência penitencial. Porém, comer é algo prazeroso e certamente para a maioria de nós, no momento que estamos vivendo, não é algo que nos apetece tanto. Porém, o jejum não é só uma prática para a mortificação do corpo. Nós hoje temos tantas experiências do jejum que faz com que as pessoas busquem também por conta da saúde, né? Toda pessoa que está buscando uma vida mais saudável começa hoje a praticar e ter momentos de abster-se do alimento e até da bebida para levar uma vida mais leve, mais saudável, né? Então hoje nós conhecemos os jejuns intermitentes, né? Que perpassa muitas vezes 2, 3, 4 vezes por semana, de 12 horas, 14 horas, 16 horas, chegando até a ter intervalos de 24 horas de consumo de alimentos. Mas assim, vamos entender primeiro a prática do jejum enquanto a experiência de abster-se de comida, de alimentos e de bebida. Há 3 formas de jejum que a Bíblia nos apresenta. O jejum total, que é o jejum completo, o jejum pleno, é o jejum que se tira tudo, a comida e a bebida. E ele não é muito aconselhável para uma pessoa iniciante. Por quê? Porque é muito exigente, é muito desgastante, né? Como eu já mencionei, durante o período do jejum, é lógico que há uma certa agonia, porque há, de fato, uma situação muito, muito delicada, há um processo de mortificação, e aí o que acontece? Nós, como estamos acostumados a nos alimentar 2, 3 vezes por dia ou até mais, durante o período do jejum, enquanto a gente tira esses alimentos, a gente sente muito mais fome, a gente sente muito mais o desgaste, o cansaço, né? Tem gente que fica até mal, passa mal, tem dor de cabeça, tem algumas manifestações que o corpo avisa que há uma carência ali. Então, o jejum total, o jejum que muitos indicam, quer dizer, não indicam como uma prática saudável, é esse jejum de tirar os alimentos e também os líquidos. Sabendo que essa prática é muito exigente, então para os iniciantes não é indicado. Mas para quem já tem uma prática, já tem durante o ano uma prática do jejum, não tem problema nenhum de fazer 1 ou 2 dias, no máximo 3 dias desse jejum. Na Sagrada Escritura nós encontramos algumas menções sobre a questão de ter os jejuns normais. Os jejuns normais são aqueles que nós tiramos só os alimentos, mas que continuamos consumindo líquido, principalmente a água. Por quê? Porque o organismo ele tem basicamente 70% ou mais de 70% da sua composição de água. Então é necessário a hidratação ou reidratação do nosso organismo. Além do que, a água ajuda na limpeza, na desintoxicação. A água promove um processo de limpeza de todo o organismo. Então, não só é uma prática saudável, recomendável para que a gente possa, vez ou outra, principalmente uma vez por semana, fazer essa limpeza do nosso organismo. E ainda eu estou dizendo a nível natural, o jejum em termos de prática corporal, vamos dizer assim.
Porque também a gente vai depois compreender que o jejum é uma prática espiritual. Mas, por enquanto, ficamos com essa dimensão apenas corporal. E o último modelo de jejum, eu falei dos três, a outra modalidade de jejum é a modalidade parcial, que é aquela em que a gente tira alguns alimentos, né? Continua consumindo água, mas abstém-se de alguns alimentos, como a carne, como o doce, alguns alimentos que talvez seja mais apetecível, mais favorável, mais agradável. Então, como forma de mortificação, como forma de exercício, de limpeza também, e ao mesmo tempo de cuidado espiritual, a gente retira isso, chamado também o jejum de Daniel. Daniel fez jejum de 40 dias. E aí a gente entra então naquela questão do tempo do jejum. Quantos dias? Quantas horas? Qual é o processo de jejuar? Há quem diga que muitas pessoas já fizeram, e é uma prática recorrente, do jejum pelo menos uma vez por semana ou 2 vezes por semana. A grande maioria de pessoas fazem esse jejum e fazem no propósito de também buscar maior intimidade com Deus. Lembra que no programa anterior nós falamos sobre a oração. Na Bíblia não há nenhuma imposição ou nenhuma regra que seja imperativa para o jejum. Você viu que no texto que nós lemos, Jesus menciona aos seus discípulos que quando eles jejuarem, pressupondo que o jejum fosse uma prática recorrente deles. Então, já com relação à oração, há imperativos categóricos com relação a orai o tempo todo, vigiai. Isso está presente em grande parte dos textos sagrados. Mas, com relação ao jejum, nós não temos isso. Portanto, voltamos à questão do quanto dias a gente deve fazer o jejum. Há quem faz o jejum de apenas um dia, 24 horas. E ao final dessas horas, volta normal, né? Volta a comer, volta a consumir normalmente os alimentos. Há o jejum de 3 dias, como eu já mencionei, que é aquele também que se faz da água e dos alimentos. Há o jejum de 7 dias, há jejuns de 14 dias, há jejuns de 21 dias, há jejum de 40 dias. O tempo do jejum vai depender muito da pessoa, vai depender muito das intenções e do propósito. Lembra que nós já mencionamos com relação àquilo que o jejum deve gerar em nós. Muitas vezes as consequências do jejum são mais importantes do que o próprio jejum. Então, ter jejuado é melhor do que jejuar. De modo que também não há nenhum segredo e nenhuma regra que seja válida para todo mundo. Jejum é uma coisa muito pessoal. E a Igreja Católica tem, dentro desse período da Quaresma, orientações litúrgicas para a prática desse rito de jejuns, que compõe dessa abster-se também de alguns alimentos. Então, compreendemos que é o jejum parcial. E mais uma vez, eu preciso lembrar a você que Jesus menciona aos discípulos a experiência do jejum que deve ser uma coisa secreta, né? No capítulo 6 de Mateus, como nós ouvimos, o jejum deve ser feito em segredo. Mas não tem nenhuma regra que diz que é proibido dizer aos outros que você esteja jejuando. O certo é que se o jejum tem um propósito de mortificação, se o jejum tem um propósito de intenções espirituais, se o jejum nos aproxima a ter mais intimidade com o Senhor, então o jejum conjuga com a questão da oração. No dia do jejum se deve ter maior intensificação com a oração, certo? Não é só simplesmente deixar de comer isso, ou beber aquilo e continuar na sua vida normal, fazer as atividades e ter todas as suas tarefas cotidianas. E aí a gente vai ao Antigo Testamento para poder verificar isso. Por quê? Porque também eles acabaram, muitas vezes, desviando da prática correta do jejum. E o texto clássico dessa orientação é o capítulo 58 do livro do profeta Isaías.
Diz o profeta no capítulo 58, no verso 1: Clama bem alto e não cesses. Amplia a tua voz como o chorar. Mostra o meu povo os seus crimes e à casa de Jacó os seus pecados. Pois dia após dia eles me procuram e querem conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que pratica a justiça, sem nunca abandonar o direito do seu Deus. Eles vêm pedir-me julgamento de justiça e querem estar sempre junto de Deus. Por que foi que jejuamos e tu não olhastes? Afligimos nossa alma e nem tomastes conhecimento? Acontece que no dia do vosso jejum continuais nos vossos negócios e oprimis todos os vossos operários. Jejuais e continuais as contendas e rixas, e batei nos outros. Deixai de jejuar como até agora, para que ouça no alto o vosso clamor. Acaso é este o jejum que prefiro? Um dia em que a pessoa se humilha, curvando a cabeça como junco, ou deitando-se no silício e cinza? É a isso que chamais de jejum? Um dia agradável ao Senhor? Acaso o jejum que eu prefiro não será este? Quebrar os grilhões dos iníquos, soltar as cordas do jugo, deixar ir livre os quebrantados, romper com toda a opressão? Não será também repartir teu pão com o faminto, recolher na tua casa os indigentes e errantes? Quando vires alguém nu, veste-o, e não desprezes a tua própria carne. Então a tua luz irromperá como a aurora, e a tua cura virá mais depressa, e a tua justiça irá à tua frente. E a glória do Senhor te seguirá. Então, quando invocares o Senhor, Ele te atenderá. E quando clamares, Ele dirá, eis-me aqui. Percebe? Que aí nós verificamos algumas orientações muito claras para corrigir o dia do jejum, ou os dias em que estivermos jejuando. O jejum deve ser um momento de recolhimento, um momento privativo, um momento em que nós reservamos para estar a sós com o Senhor. E por isso eu falava antes que o jejum conjuga com a oração. O dia de jejum deve ser o dia de maior intensidade da oração, de leitura da palavra bíblica, de leitura de textos espirituais, de silêncio, de maior recolhimento. Assim a gente pode gozar de maior benefício do jejum. Porque veja que o capítulo 58 de Isaías diz que muitas e muitas vezes o nosso jejum deixa de ter o efeito pela qual ele é feito, o propósito, alcançar os benefícios, alcançar os frutos do jejum, se a gente fizer o jejum de qualquer jeito. Se a gente fizer o jejum só para tirar os alimentos, não tem sentido, Porque aí vai ser só uma greve de fome. E o jejum não é greve de fome. Não é a gente deixar de comer e simplesmente continuar fazendo normalmente as outras coisas. Está claro aqui no capítulo 58 do Isaías que o jejum deve seguir uma prática muito concreta de ações concretas. O jejum corresponde à esmola, à caridade, o amor fraterno, a capacidade de libertar-nos e libertar o outro, do perdão, a capacidade de cuidar e zelar daqueles que estão ao nosso cuidado, a capacidade de visitar os doentes, a capacidade de vestir o nu, de dar alimentos, porque, na verdade, o período do jejum, aquele alimento que nós abstemos, aquele alimento e o dinheiro ou a quantia que nós iríamos gastar para aquele alimento, deveríamos utilizá-lo para que pudéssemos atender a carência e a necessidade de algum dos irmãos. Então, nesse período que nós católicos estamos vivendo da Quaresma e também os outros irmãos, e que a Igreja Católica nos convidou, é o período coletivo, é o período que nós todos católicos estaremos praticando o jejum. Mas a Igreja não está nos dizendo que ao longo do ano você não possa fazer. Eu conheço, e você também, eu pratico assim o jejum
todas as quartas e todas as sextas, o jejum parcial, que é a diminuição da quantidade dos alimentos e a abstenção de alguns dos alimentos, especialmente a carne, né? Então, eu conheço e você também conhece gente que ao longo do ano inteiro faz o jejum todas as sextas-feiras. Ótimo! E que nesse dia a gente possa também subir ao monte, a gente possa ir para um lugar mais retirado, a gente possa se dedicar maior tempo e dedicação à oração. Então, eu entendo e parece-me que está claro, e também o catecismo da nossa igreja orienta com relação a essa prática e as práticas de jejum, sempre nos momentos de calamidade, quando eu quero também pedir perdão das minhas fraquezas, dos meus erros, dos meus pecados, quando a gente tem um propósito coletivo, como é o tempo agora da Quaresma para a Igreja Católica, em que nós todos estamos nos 40 dias, e o motivo maior para jejuar vem do próprio Jesus. Veja que a palavra diz que durante 40 dias Jesus passou no deserto jejuando. Ele absteve-se de comida. Mas também o texto não diz que ele, depois dos 40 dias, sentiu fome. O texto só diz que ele sentiu fome. Portanto, havia água. Havia água e ele se hidratava, ele recompunha, né, a perca do líquido através da água. Então, eu leio naquela passagem da Sagrada Escritura que Jesus absteve-se de comida, dos alimentos, mas não absteve-se do líquido, tá certo? Mas, como eu já mencionei, os 3 tipos de jejum, e aí você decide qual deles você vai fazer, sabendo que algumas pessoas não podem fazer o jejum por recomendação médica. Algumas pessoas, por isso a Igreja Católica coloca como regra abaixo dos 12 anos, e alguns entendem que aos 7 anos, né? E também aqueles acima dos 60 anos, não estão obrigados a fazer o jejum. É uma prática livre e que a pessoa é que decide, entendeu? Dependendo das necessidades e daquilo que ela coloca como propósito para aquele jejum. Veja bem, deixando bem claro, não se faz jejum por fazer. Por achar agradável. Como eu já mencionei, não é nada agradável ficar em jejum. Quem já fez e quem faz sabe disso. É um dia de luta, é um dia de combate. A gente sente a carne que cobra da gente. Então, eu entendo que o jejum também é essa luta e esse combate contra a carne, contra o nosso corpo. Sabendo que nós não fomos feitos para viver nessa carne, nos ditames do corpo. De modo que o jejum também é uma forma da gente dizer: eu tenho fome de algo mais. Eu tenho fome não só de comida, da comida que está aí fisicamente, mas eu tenho fome de Deus. Então, durante o período do jejum, a gente começa a desejar a carne de Deus. O pão vivo descido do céu, que é Jesus. E aí vale a pena a gente entender que nesse dia de jejum a gente possa estar na presença do Senhor na Eucaristia, comungando do corpo e sangue dele, para nos alimentar e ter maior força, maior intimidade, maior domínio de nós mesmos. Percebe como eu falava na oração no programa passado e agora no jejum? É uma prática, as práticas penitenciais são práticas de autodomínio, para a gente poder compreender que nós somos mais, que temos uma autoridade sobre nós mesmos, sobre os nossos corpos, sobre as nossas necessidades. Que nós não somos corpo somente, nós somos alma, nós somos espírito. E o Senhor disse que nós adoraríamos em espírito e verdade. Que nós não só precisamos curvar, né, o nosso corpo, que é mortal, que é limitado, que é um corpo que está sujeito às intempéries, mas que nós possamos dobrar o nosso espírito. E esse é o aquebrantar-se do espírito diante das necessidades que são ditames do nosso mundo de hoje. Eu queria dizer para você que o jejum não muda Deus, que a oração também não muda Deus, que a esmola também não muda Deus. O jejum, a oração e a esmola muda a nós mesmos. Muda a nossa forma de ver,
muda a nossa perspectiva de relacionar-se com os outros e conosco mesmo, muda as nossas atitudes com relação a Deus e com relação ao próximo e com relação a nós mesmos. Então, aí a gente encontra todo o sentido para essa prática do jejum. E assim, nós caminhamos na certeza de que a cada vez que nós praticamos o jejum, nós crescemos, nós aprofundamos o domínio sobre nós mesmos. Seja a forma como você escolher, o jejum mostra que nós possamos ter cada vez mais a capacidade de nos colocar diante do Senhor, sermos mais sensíveis aos apelos da palavra, sermos mais doados e dedicados aos homens e a todos os que estão convivendo conosco. Você acha que Deus quer que a gente sofra? Deus não é masoquista. Não quer que a gente, sofra por sofrer. É preciso dar um sentido para o sofrimento. É preciso dar um sentido para o jejum. E assim a gente entende que o benefício do jejum é, além de aquebrantar, de afligir a nossa alma, o jejum também nos ajuda a uma intimidade maior com o Senhor. Assim, nós podemos crescer em espírito e em verdade. Os discípulos, num determinado momento, no capítulo 9 do Evangelho de Lucas, e Marcos também, vai dizer, eles fracassaram numa ação contra aquele homem que eles não conseguiram expulsar. E o Senhor disse a eles, depois que eles perguntaram, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? E Jesus diz, porque esse tipo de demônio precisa de muita oração e jejum. Então, assim legitima a prática do jejum. Embora jejuar seja por muitas vezes uma prática litúrgica, devocional nossa, nós precisamos entender que o jejum deve nos levar a entender que nós somos homens e mulheres que amam mais a Deus do que as coisas, do que ao mundo. E assim, nós podemos crescer nessa prática. Portanto, o jejum não é uma coisa mágica, que a gente, ou naquele toma lá da cá. O jejum é uma experiência de cada vez mais entrarmos na intimidade com o Senhor. E assim, vamos encerrando o programa de hoje, sabendo que cada vez mais nós precisamos compreender que no mundo de hoje há muito mais gente sofrendo, adoecendo e até morrendo. Não é por falta de alimento. Nós temos hoje uma produção gigantesca de alimentos no mundo. E eu sei que muitas pessoas passam a carência por esses alimentos. Mas também entendo que algumas pessoas, e é um grande grupo, estão ficando doentes, estão morrendo por excesso de alimentos, por consumirem grande quantidade de alimentos. Então, está na hora de repensar, Você não é só aquilo que você come. Você é muito mais que isso. E assim, eu despeço de você, conclamando você para que você comece devagar. O jejum é uma prática que deve ser começada pouco a pouco. 1, 2, 3, Que você possa ir crescendo nesse propósito de mortificar o corpo para vangloriar a alma. A glória do Senhor é o ser humano vivo. E o ser humano voltado para Ele. Então, eu deixo contigo a bênção e a graça do Senhor, que assim nós possamos entregar-nos mais e mais a essa prática do jejum. Que Deus assim nos acompanhe e Ele seja o grande destinatário para o qual nós queremos nos mortificar em cada dia de jejum. A bênção de Deus nos acompanhe no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com o Senhor e até o próximo programa.